governo federal pretende investir 23 bilhões de reais em uma política de inteligência artificial inclusiva, soberana, ética e centrada nas pessoas. Foi o que disse a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, durante a abertura do painel Telebrasil 2025, realizado nesta terça-feira em Brasília. O valor corresponde ao total previsto para investimentos do governo até 2028 no Plano Brasileiro de Inteligência Artificial em áreas como infraestrutura, capacitação de servidores, governança e apoio regulatório, como explica a ministra. O próprio Plano Brasileiro de Inteligência Artificial pretende investir mais de 23 bilhões de reais e toda essa infraestrutura física que está associada a isso, que ela seja feita com base em energia renovável, justamente reforçando o nosso compromisso com a transição ecológica justa. E um dos pilares da nossa transformação digital nessa lógica de uma soberania de dados é a infraestrutura nacional de dados. Segundo Esther Dweck, a transformação digital já é a base das políticas do governo e a chegada da inteligência artificial, a IA, representa um marco com potencial de ampliar liberdades humanas, mas também de agravar desigualdades globais. Para enfrentar esses riscos, o governo aposta em soluções abertas e interoperáveis. Um dos eixos do projeto prevê investimentos em IA para a melhoria dos serviços públicos, com recursos previstos no valor de 1 bilhão e 760 milhões de reais. O plano também prevê a aquisição de supercomputadores de alta performance para ampliar a capacidade nacional de processamento de dados. A ministra falou ainda sobre a importância da cooperação entre empresas de telecomunicações e tecnologia. Dweck destacou que a integração entre o setor público e privado é fundamental para qualificar as bases de dados em áreas como saúde, educação e assistência social. O painel Telebrasil é um espaço de conversa entre governo e empresas para discutir os principais temas sobre tecnologia e inovação no país e segue até esta quarta-feira com plenárias e painéis temáticos abordando temas voltados para os novos desafios do setor tecnológico. Da Rádio Nacional em Brasília, Pedro Lacerda. Valorizar os jovens e seu papel na defesa da democracia, além de fortalecer a expressão como manifestação cultural e ferramenta de transformação social. Essa é a ideia da campanha Amplifique Democracia, lançada nesta semana pelo Ministério da Cultura. A ação é coordenada pelo Instituto Trocando Ideias, que dá apoio técnico no auxílio e execução de políticas públicas para a cultura. Um dos propagadores dessas ações são os agentes Cultura Viva, jovens de 18 a 24 anos formados pela rede de pontões de cultura, que atuam no mapeamento, diagnóstico, formação, articulação e mobilização da rede de pontos de cultura no país. Além deles, os agentes territoriais de cultura desenvolvem ações de mapeamento participativo, comunicação e mobilização social, além de receberem informação voltada ao desenvolvimento cultural e territorial de suas comunidades. Uma extensa programação foi destaque neste fim de semana com o Circuito Cultura Viva Hip Hop no Rio de Janeiro. Shows, batalhas de rimas e oficinas marcaram o evento. Lideranças do hip hop aproveitaram a ocasião e se reuniram com gestores públicos para debater sobre políticas culturais. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves. A economia brasileira cresceu 0,4% no segundo trimestre de 2025, frente ao período de janeiro a março, quando a alta ficou em 1,3%. Apesar da desaceleração, com esse resultado, o PIB, Produto Interno Bruto, que é a soma dos bens e serviços produzidos no Brasil, registrou a 16ª alta consecutiva, atingindo o maior patamar da série histórica, iniciada em 1996. Os dados são do Sistema de Contas Nacionais Trimestrais, divulgado nesta terça-feira pelo IBGE. A expansão dos serviços em 0,6% e da indústria de 0,5% compensaram o recuo da agropecuária de 0,1% no período.
A pesquisa atribui o desempenho positivo da indústria ao crescimento de 5,4% na área extrativa. Pelo lado da demanda, o consumo das famílias cresceu 0,5%, enquanto o consumo do governo caiu 0,6%, e os investimentos tiveram perda de 2,2%. De acordo com a coordenadora das Contas Nacionais do IBGE, Rebeca Palles, a perda de ritmo de crescimento era esperada por causa da política monetária restritiva, ou seja, juros altos. Porém, os serviços e o consumo das famílias atingiram patamares recordes e puxaram o PIB para cima. E o que puxou esse crescimento do PIB foi exatamente serviços, principalmente, e atividades econômicas não tão influenciadas pela política monetária restritiva e, pelo lado da demanda, o consumo das famílias, pela continuação dos programas de transferência de renda do governo para as famílias e também da dinamismo do mercado de trabalho, com a continuação do crescimento do total dos salários recebidos pelas famílias. Em relação ao segundo trimestre de 2024, a atividade econômica brasileira teve alta de 2,2%. No semestre e no acumulado em 4 trimestres, o PIB cresceu 2,5% e 3,2%, respectivamente. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro. Você sabia que a internet aumentou o alcance das emissoras de rádio? Além de poder ouvir nossa rádio em sua casa, trabalho e no carro, através de seu smartphone, você pode nos ouvir também em qualquer cidade, estado ou país. Basta baixar e instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. O Senado Federal aprovou nesta terça-feira o projeto de lei complementar que altera a forma de contagem do prazo de inelegibilidade da lei da ficha limpa. O texto aprovado unifica em 8 anos o prazo de impedimento para a candidatura de políticos punidos pela norma eleitoral. O parecer do relator, senador Everton, do PDT do Maranhão, recebeu 50 votos favoráveis e 24 contrários. O texto agora segue para a sanção do presidente Lula. A mudança pode beneficiar o ex-governador do DF, José Roberto Arruda, e o ex-deputado federal Eduardo Cunha, que estariam aptos a concorrer já em 2026. O projeto original é de autoria da deputada Dani Cunha, filha do ex-deputado Eduardo Cunha. Apesar das críticas de que a mudança vai fragilizar a lei da ficha limpa, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, defendeu a modernização da norma. Eu faço questão dessa modernização, dessa atualização da legislação da lei da ficha limpa para dar o espírito do legislador quando da votação da lei. A inelegibilidade, líder Everton, ela não pode ser eterna. Está no texto da lei 8 anos. Não pode ser 9 nem 20. E o meu voto é sim. A proposta determina que o período de inelegibilidade será um só, de 8 anos, contados não mais dependendo de decisão em segunda instância ou do cumprimento de pena. Os 8 anos devem começar a contar a partir da perda do mandato, das eleições em que ocorreu o crime, da renúncia do cargo ou da condenação em segunda instância. Atualmente, pela lei da ficha limpa, o prazo de 8 anos começa a valer somente depois do cumprimento da pena. Na prática, o projeto encurta o período em que um político é impedido de participar de eleições. Da Rádio Nacional em Brasília, Pedro Lacerda. O BOP, Batalhão de Operações Policiais Especiais da Polícia Militar do Rio de Janeiro, terá um investimento de R$ 31.600.000 para a compra de novos equipamentos, incluindo drones e câmeras térmicas, armas automáticas, lunetas, embarcações infláveis, escudos e um robô tático para operações de alto risco. A corporação vai receber também viaturas semi-blindadas e novos fardamentos. A verba
é a maior da história da tropa de elite da PM e vem acompanhada de um reajuste de 67% na gratificação especial da tropa, que não era atualizada há 18 anos. O benefício mensal, já publicado no Diário Oficial do Estado, passa de R$ 1.500 para R$ 2.500. O governador Cláudio Castro explicou que estes equipamentos de última geração vão melhorar a eficiência das operações especiais de busca e captura com base em inteligência, nas intervenções táticas para o resgate de reféns e na retomada de territórios em áreas controladas pelo crime organizado, consideradas de alto risco. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro. O crédito extraordinário de 30 bilhões de reais previsto pelo Plano Brasil Soberano já está previsto na medida provisória publicada nesta terça-feira pelo governo federal. O pacote de medidas foi lançado no mês passado e também foi uma medida provisória anunciada pelo presidente Lula para amenizar os impactos do tarifaço que os Estados Unidos impuseram sobre produtos brasileiros exportados para lá há quase um mês. O plano prevê uma série de iniciativas do governo justamente para proteger os exportadores brasileiros, preservar empregos, incentivar investimentos em setores estratégicos e assegurar a continuidade do desenvolvimento econômico do país. A medida provisória desta terça, então, abre esse crédito extraordinário de 30 bilhões de reais do chamado Fundo Garantidor de Exportações para assegurar principalmente aos exportadores de menor porte, taxas acessíveis, ampliação das linhas de financiamento às exportações, prorrogação de prazos para o pagamento de tributos, aumento na restituição de tributos federais e, inclusive, facilitação da compra de gêneros alimentícios perecíveis por órgãos públicos brasileiros. O valor do crédito extraordinário do Plano Brasil Soberano está previsto para as empresas que realizam exportações aos Estados Unidos de produtos afetados pelas tarifas, registrados no sistemas oficiais de comércio exterior. No caso de pessoa física que exporta para os Estados Unidos, ela precisa estar registrada como exportadora nos órgãos competentes, como empresa individual, microempreendedora ou produtora rural com CNPJ. Vale lembrar que, por ser crédito extraordinário, esses recursos não contam para o cumprimento da meta fiscal. E para ter direito às medidas do governo, os exportadores precisam atender requisitos de regularização e de faturamento. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno. Subiu para 612 o número de animais mortos depois de tomarem a vacina Excel 10, informou o Ministério da Agricultura e Pecuária nesta quarta-feira. De acordo com a pasta, as mortes envolvem caprinos, ovinos e bovinos. O imunizante é produzido pela empresa paranaense Decra Brasil contra clostridiose, um conjunto de doenças graves causadas por bactérias. O Ministério da Agricultura foi notificado em agosto pelo Piauí sobre reações adversas relacionadas à vacina. Logo em seguida, determinou a apreensão de todos os lotes do produto e a interdição da fábrica. A empresa também começou a recolher os lotes suspeitos. Há relatos também em outros estados. A causa das mortes ainda não foi confirmada. O Ministério informou que investiga as ocorrências junto com órgãos estaduais. Ressaltou que a vacinação continua sendo considerada uma estratégia eficaz e que o consumo de produtos de animais saudáveis e inspecionados é seguro. Os casos suspeitos devem ser informados ao governo pelo Sisbravet, Sistema Oficial de Notificações, ou à empresa por telefone ou e-mail. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum. Atenção, Brasil! Nova Friburgo, município serrano do estado do Rio de Janeiro, na região centro-norte fluminense, já se prepara para viver mais uma vez o Dia Mundial da Criatividade. Depois do sucesso em 2025, a expectativa para abril de 2026 é ainda maior. Fique ligado e acompanhe as novidades. Criatividade transforma o mundo e começa por Nova Friburgo. Apoio Web Rádio Top Serrana. Acionar o serviço de limpeza urbana local por aplicativo de celular, marcar consultas e exames em equipamentos públicos pela internet, contar com monitoramento eletrônico 24 horas que informa a polícia se houver algum crime. Esses são alguns dos exemplos de como a tecnologia tem se tornado uma aliada no dia a dia da população, sobretudo nos grandes centros urbanos. As cidades inteligentes são uma tendência que cresce em todo o mundo, inclusive no Brasil.
A coordenadora do curso de Arquitetura e Urbanismo da Unieuro, Yatiane Cunha de Lacerda, explica o que é uma cidade inteligente. Uma cidade inteligente é aquela que, com o apoio da tecnologia, de dados, através desses artifícios é que vão melhorar a qualidade de vida das pessoas na cidade, a sustentabilidade e a eficiência dessas cidades. Na cidade de São Paulo, uma parceria entre as empresas Arquia e Gabriel garante o monitoramento por câmeras de diversos bairros, beneficiando 570 mil pessoas. É o que explica o responsável pelas áreas de marketing e jornada do cliente da Arquia, Eduardo Rezende. As câmeras da Gabriel, instaladas nas fachadas dos imóveis, usam o chip da Arquia, permitindo o monitoramento 24/7 dos imóveis e também estão integradas de forma colaborativa com a atuação das polícias civil e militar, tornando assim as cidades mais inteligentes e a vida de nós, moradores, mais seguras. Em Santo André, no ABC Paulista, o governo municipal está na palma da mão dos cidadãos. São cerca de 500 serviços disponíveis em um aplicativo de celular, graças a uma parceria com o Colab. 130 cidades brasileiras aderiram ao aplicativo, que permite participar, inclusive, de consultas públicas. Em Florianópolis, Santa Catarina, a Arboram monitora, por meio de inteligência artificial, as árvores de toda a cidade e indica pontos para plantio. O sistema criado pela startup também calcula a quantidade de carbono estocada em cada árvore urbana para créditos de carbono. Reportagem Cristina Sena. A malha aérea brasileira segue encolhendo. Segundo a Agência Nacional da Aviação Civil, em julho de 2025, apenas 137 aeroportos tiveram operações comerciais, contra 155 no mesmo mês de 2024 e 162 em 2023. O recuo ultrapassa 15% em 2 anos, mesmo com recorde no transporte de passageiros. Foram mais de 11 milhões apenas em julho, o maior volume já registrado. Mas por que a malha aérea diminuiu? O advogado Rodrigo Alvim, especialista em direito do passageiro aéreo, explica que nem sempre se trata apenas de ajustes sazonais. Então, acaba que muitas rotas são financeiramente tão caras que não faz sentido. Então, eu tenho que escolher onde me dá mais dinheiro. Então, ela estanca um pouco da família para focar onde ela entende mais rentável para ela. O impacto atinge principalmente moradores de cidades menores, especialmente do Norte e Nordeste. Quando uma rota desaparece, a população perde acesso direto ao transporte aéreo e passa a depender de ônibus, barcos ou longos deslocamentos até outros aeroportos. O turismo, negócios locais e até serviços essenciais, como saúde e educação, sofrem com a falta de voos. O advogado explica quais os deveres das companhias aéreas em caso de cancelamentos. Se alguém já tivesse comprado a rota cancelada, a companhia tem que dar todo o suporte para aquela pessoa, desde reacomodação por outra companhia, ou se aquela companhia não tem nenhuma companhia que realiza aquele trecho, uma reacomodação por outro meio de transporte ou o reembolso integral daquela passagem. Para se proteger, o especialista orienta: entre em contato imediatamente com a companhia, guarde protocolos ou registre a ligação. Use a plataforma consumidor.gov.br e, se necessário, procure o PROCON ou um advogado de confiança. Reportagem Lívia Brás. Os brasileiros têm dificuldades para encontrar e entender as regras que devem cumprir. É o que aponta a pesquisa Retratos da Sociedade Brasileira, Percepções sobre a Regulamentação, da Confederação Nacional da Indústria, a CNI. O levantamento revela que, apesar de 65% dos entrevistados dizerem que conseguem localizar as normas do país, a maioria encontra barreiras. 58% deles afirmaram ter dificuldades para encontrá-las. Já 36% do total de entrevistados disseram não compreender as normas que devem seguir. A pesquisa indica ainda que idade e escolaridade fazem diferença. 72% dos que conseguem localizar as normas têm entre 18 e 24 anos. Entre os entrevistados com 65 anos ou mais, esse índice cai para 56%. E, quanto maior o nível de instrução, maior a facilidade em localizar e entender o conteúdo regulatório. Embora a participação social na formulação de normas e regras seja garantida na Constituição Federal, 56% responderam nunca ter participado de algum processo desse tipo. Entre os que afirmaram já ter contribuído, mais da metade apresentou dificuldades nesse processo. Para a especialista em políticas e indústria da CNI, Maite Sarmé, a participação da população na elaboração de regulamentações é fundamental para que as normas atendam o interesse público.
Ela cita o exemplo das normas relacionadas aos alimentos. A sociedade civil deve estar ciente dos requisitos necessários para que os produtos que eles consomem cheguem na mesa deles com a maior qualidade possível. E como muitas vezes os preços são reflexo de um ambiente regulatório complexo e insegurança jurídica que vem da imprevisibilidade do processo regulatório. O professor da Faculdade de Educação da USP, Daniel Cara, defende uma mudança de cultura em relação à participação popular. O que falta é uma cultura social de compreensão de que as normas e leis, na verdade, pertencem a todos, é parte do nosso contrato social, da nossa forma de viver em sociedade. Ainda segundo o levantamento, 45% dos entrevistados afirmaram conhecer o empenho do governo federal para melhorar a qualidade do marco regulatório do país. Ainda assim, para 23%, essa ainda não é uma prioridade da gestão, e 76% declararam que a atenção é insuficiente ou que a agenda pode ser fortalecida e ampliada. A pesquisa ouviu mais de 2.000 pessoas com idades a partir de 16 anos em todos os estados e no Distrito Federal. As entrevistas foram realizadas entre 29 de abril e 5 de maio de 2025. Reportagem, Cristina Sena. Reúna os amigos e a família e vá ao Bona Pizza. O funcionamento é de segunda a segunda até às 10 da noite. Localizado na praça de alimentação do Friburgo Shopping, o Bona Pizza oferece pizzas doces e salgadas, lanches rápidos, sucos e refrigerantes. Bona Pizza do Shopping da Praça. Telefone com WhatsApp 2523 3025. 2523 3025.